Bem-vindos à palestra, aula de cosmologias religiosas. Primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Sibila Rai. Eu fiz licenciatura em Ciência das Religiões, tenho bacharelado em Filosofia e sou bacharelando em História. Tenho algumas pós-graduações aí e sou líder da tradição Rai e da tradição Axis Mundi, de uma forma muito resumida aqui. O objetivo dessa palestra é esclarecer as cosmologias religiosas à luz da ciência das religiões. Toda religião deriva de um mesmo princípio, o fenômeno religioso. Nome dado pela ciência à experiência do divino relatada por povos das mais distintas épocas e localidades. É na organização conjunta dos fenômenos religiosos que nasce o conceito de religião. A experiência religiosa relativamente idêntica entre sujeitos se agrupa com uma única coisa chamada religião. Para manter essa religião é preciso de alguma ordem, catalogar suas experiências, algumas doutrinas, textos sagrados e outras formas. Essa é a explicação do professor Joaquim Andrade, doutor em Ciências da Religião e Antropologia Social. Então vamos aqui explicar para vocês. O fenômeno religioso é um nome técnico ao qual nós damos como surgem as religiões, ao fenômeno da religião. A religião como fenômeno, entende? A religião como fenômeno, ela vem da filosofia. Não vou adentrar esses assuntos aqui, porque vai ficar muita complexidade. Então, eu prefiro a gente ficar de uma forma bem mais rasa, para que vocês entendam. Então, nós temos aqui uma explicação sobre o que é fenômeno religioso superficial. Para que uma religião surja, existe um questionamento do ser humano. E esse questionamento é antigo. E ele parte do seguinte ponto: de onde surgem os deuses? De onde nós viemos? De onde surgiu o mundo, a humanidade, o cosmos? Essa é uma pergunta bastante recorrente nesse momento. Ela também vai fazer parte da ideia de crença. Tá? Então, a crença é algo que as pessoas, ela tem uma característica, ela tem uma forma de como ela surge, ela vai surgir em dada sociedade a partir de alguns fatores e de explicações, né, sobrenaturais para fenômenos, né, da criação, principalmente. Uma coisa importante é muito falado isso dentro do fenômeno religioso, aquilo que é divino e aquilo que é profano. É a primeira separação que nós fazemos em termos de ideia religiosa. Então, por exemplo, não é só usos de objetos, mas um templo, por exemplo, ou um santuário, ou um lugar de reza, ele já está condicionado dentro da nossa mente social como um local divino, mesmo que não seja da nossa religião, mesmo que não seja da nossa fé. Né? E o que é profano é aquilo que é fora da religião, quase sempre. Então, é de uma forma bem simplória isso, tá? Existem livros, e não são só livros de Mircea Eliade. Muitos estudiosos exploraram a ideia daquilo que é divino e daquilo que é profano. Inclusive, o Rudolf Otto também tem um livro muito maior do que o Mircea Eliade, e acaba ficando em uma posição secundária, né? Porque as pessoas não conhecem ele como estudioso, porque ele está mais dentro do meio acadêmico. Então, a ideia é quando o homem separa aquilo que é divino daquilo que é profano, né, começa a surgir a crença.
começa a surgir a ideia religiosa. Isso nós estamos falando de uma mente social, ou seja, da mente de um grupo de pessoas. Aí quando nós temos um encontro, né, da esfera da história, como da esfera da cultura de um povo e do sobrenatural, aí nasce uma religião. Por quê? Porque, muitos povos, principalmente os povos da antiguidade, tendem a ter um gênese, né, ou seja, eu não gosto muito da palavra mito, porque desrespeita as religiões, mas uma narrativa de, criação, né, mítica, de linguagem mítica, baseada naquele povo. Isso vocês vão observar no povo japonês, vocês vão observar, no povo, por exemplo, dos eslavos, vocês vão observar nos astecas, ou seja, independentemente do continente, né, a mesma coisa também em muitos locais, né, das religiões africanas. Ou seja, nós temos em todos os continentes, nós temos a ideia do ser mítico, a ideia da cosmologia que é levada para, eh, uma narrativa de criação, tá. Então é assim que nasce a religião. "Ai, mas eu posso inventar minha própria religião". Não, a coisa não nasce assim, ela nasce conforme o tempo, vão se tendo, de todos os de alguns mitos que eu já estudei, você vai tendo divindades locais, né, não se nasce uma religião do dia para a noite, você vai tendo cultos locais, divindades locais ou em vários locais de um determinado com uma determinada etnia, e aí daquilo você vai tendo um agrupamento daquelas pessoas, ou seja, cada vez vai formando um grupo social maior, né, e muitas vezes esse grupo social, como eu estou falando da cultura e da história que estão ligadas a isso, nós estamos falando de um grupo étnico, né. Então a tendência, muitas vezes, e vamos falar de política, é unir um grupo étnico. Dentro dos eslavos, houve uma tentativa artificial de se fazer um panteão. E isso é importante a gente mencionar aqui, por quê? Porque foi uma tentativa que não deu certo, né? Justamente porque foi criada de forma artificial, foi colocada pelo governo, né? Na época, do então famoso príncipe Vladimir. Né? Então, existe o panteão do príncipe Vladimir. Se você quiser pesquisar nos mecanismos de buscas, você vai ver isso, o panteão do príncipe Vladimir. Né? Então, eu acho bem interessante isso, porque ele mostra na prática que ninguém pode simplesmente criar uma divindade ou criar um panteão de divindade. Não só porque somos humanos, mas também porque a força da crença ela está dentro do grupo. Né? Isso uma coisa assim, muito, muito importante de salientar. Para que uma religião nasça, nós temos, primeiro, esse primeiro momento, esse primeiro questionamento, né, onde nascem as cosmologias, né, as ideias da criação. Então, você vai ter uma narrativa de uma criação, e isso não é de uma maneira organizada que acontece. Eu quero que vocês tirem da cabeça de vocês essa ideia de que toda narrativa religiosa ela tem uma organização. Essa ideia de que a narrativa religiosa tem uma organização, ela vem principalmente das religiosidades, das 3 grandes religiões monoteístas, tá. Então, muitas vezes uma pessoa é pagã, mas ela ainda pensa da forma como sua crença pregressa, né. Pessoas que, por exemplo, tendem a achar que toda religião tem que ter uma organização, que toda religião tem que ser institucionalizada, tudo isso são ideias advindas, principalmente nos dias de hoje, no Brasil, do cristianismo, tá. Então, vamos saindo um pouco fora disso e vamos pensar de uma maneira é difícil pensar de uma maneira global, mas vamos tentar aqui um pouquinho, porque a proposta dessa palestra é justamente falar sobre as cosmologias religiosas. Então nós falamos brevemente como elas surgem,
né? Ninguém inventa uma religião. Existem pessoas que tentam inventar religiões. Como elas criam isso? Elas criam como releituras daquilo que já existe, né? E aí é onde nascem os ditas seitas, ou seja, que não são religiões formais ou institucionalizadas, né? Então, para que uma religião nasça, ela acaba tendo uma organização. Essa organização, nela você tem a narrativa da criação, né? Dessa narrativa da criação existem os personagens dessa narrativa. Esses personagens são as divindades. Divindades com poderes sobrenaturais, divindades com, eh vamos dizer, atributos, né, dependendo do tipo de fé, né. Deixando um pouco de pensar nessa questão de politeísmo ou monoteísmo, nós estamos pensando na religião em si, tá. Até porque mesmo dentro dos monoteísmos, você tem tipos de monoteísmo diferenciados, como, por exemplo, o monoteísmo católico, você vai ter uma trindade, né, então ele é trinitarista. Tem tipos, o monoteísmo, o maior exemplo realmente de um monoteísmo que nós temos é o islamismo, tá? Onde existe realmente só um Deus, inclusive é parte da profecia de Mohammed. Vamos lá. Então, falando das divindades, que são os personagens, divindade ou divindades, né? Que são personagens da narrativa da criação. Nenhuma divindade normalmente é sozinha, ele sempre tem pessoas ao redor, porque ele é o espelho da sociedade, tá? Da sociedade que se vive. Por isso que é muito difícil, às vezes, adaptarmos religiões estrangeiras em um lugar onde ela não pertence, né? Justamente por causa dessa identificação. Existe uma identificação social, por exemplo, para as pessoas, vão se dizer filhas da divindades, porque para a pessoa o senso comum é muito óbvio. Se eu estou aqui e os deuses criaram o mundo, eles me criaram, então eu sou filho dos deuses. Entende? É esse o pensamento que ocorre. Então, nós temos os surgimentos desses personagens. Esses personagens, muitas vezes, têm vários nomes em várias religiões. Eles podem ser divindades, eles podem ser heróis, eles nem sempre são o protagonista da cena, mas eles fazem parte. Ou quer seja profetas, qualquer coisa que seja, entende? Mas existe um grupo lá de seres ou com poderes sobre-humanos, né? Quer seja até uma vidência esse poder sobre-humanos. Algumas dessas religiões, principalmente, né, daqui da divindades para baixo, aí nós já temos muita diferença em muitas religiosidades, mas isso aqui é só para fins explicativos, tá? De tudo isso vão acontecer os ritos. Esses ritos, as criações dos ritos dentro de uma religião, ela vai vir da necessidade e da cultura. Então, por exemplo, os ritos de passagem, né? Em uma sociedade onde há um valor muito forte para o feminino, você vai ter ritos voltados para o feminino. E em uma sociedade que tenha ritos muito fortes valorizando o lado patriarcal, você vai ter ritos patriarcais, né? Ou também coisas muito mais simples, como o processo de nomeação de uma pessoa, popularmente falado como batismo, né? Na Igreja Católica, mas pode ser, o nome adequado é nomeação. Você nomeia uma pessoa perante as divindades. Então, esse processo de declaração de um nome, né, em algumas sociedades, como em alguns hinduísmos, quem dá esse nome não são os pais, é um sacerdote, né, da religião. Então, eu estou mostrando para vocês como é diferente de cultura a cultura e quanto que a cultura ela está intrínseca dentro da religiosidade. Então, esses ritos, por exemplo, os ritos de passagem, ritos de nascimento, ritos de nomeação, existem algumas culturas ainda que entendem, né, de que o ser que está lá dentro do útero, ele já é um espírito, né? E esse espírito ele está lá, né, para ser guardado pelos pais, né? Isso daí nós não estamos fazendo, gente, juízo de mérito, nada disso. Nós estamos estudando
como um observador. Depois nós temos vários ritos. Então, em algumas sociedades no passado, os ritos onde os meninos costumavam virar homens era um rito de caça, né. Hoje, por exemplo, aonde eu vejo na nossa sociedade o maior pulo da idade mais não infantil, adolescente, para a idade adulta, é quando ele vai trabalhar, né. Quando a pessoa vai, entrar no trabalho e vai ter lá o seu dinheiro e vai começar a administrar a sua vida. Então, isso são ritos de passagens culturais que muitas vezes são adequados para a religião. Alguns ritos você vai encontrar em todas as religiões, porque é inerente do ser humano. Então, você vai encontrar ritos de nascimento, ritos de morte, né? Você vai encontrar várias coisas, por exemplo. Então, em várias culturas, por exemplo, num passado um pouco distante, e alguns não tão distante, havia-se um costume, né, de quando um marido morria, de imolar a viúva, né. Outras sociedades não era necessariamente a viúva, mas existia alguma mulher que iria acompanhar esse homem até o paraíso e ela morria para isso. Gente, não fiquem horrorizados nem nada, olhem como um estudioso. Então, isso são os ritos criados por questões culturais e eles são transportados para dentro da religião, para dentro da crença. Porque a crença, ela, como eu falei anteriormente, ela é fruto da história e ela é fruto da cultura também. Né? Então, por exemplo, algumas religiosidades você vai encontrar na narrativa de criação toda a história, né? No Haiti acontece isso, né? A religião conta a história do povo, a história de como começou, né? E ela é uma espécie de teatro disso. O rito também tem um outro, um outro papel. É o papel de encenar narrativas de criação, encenar. eh, Só que essa encenação é uma encenação religiosa. Então, por que, que se refaz isso? O mito de refazer, a ideia de refazer, é como você estar recriando as narrativas dos deuses, as palavras dos deuses. Então, isso é parte, né, de uma religião, né, como as coisas vão se construindo. Você pode ter, assim, nossa, dar uma aula só a história da transposição da cultura para o rito, né, e como isso em várias sociedades você vai ter uma ação diferente. Aí nós temos, isso não surge nessa ordem, tá? Isso é uma ordem de estudo. E aí, de tudo isso, vão surgindo uma linguagem, e essa linguagem são os símbolos, tá? Então, por exemplo, se você vê um símbolo, aquele quase E ao contrário, quase todo mundo sabe disso, que é um símbolo da cultura hinduísta. Se você olha uma estrela de Davi, você vai saber que é um símbolo da cultura judaica, entende? Isso nós estamos falando de símbolos mais conhecidos. Mas toda religião, com base na sua narrativa da criação, nas suas divindades, nos seus ritos e processos, tá? E que onde você tem rito, você tem ritos, processos e costumes, você vai ter derivado disso uma simbologia. E essa simbologia, ela atinge as pessoas de várias formas, né? A tal ponto, por exemplo, por exemplo, um católico, o fato dele estar portando uma cruz, ele acha que ele está protegido de tudo. Esses símbolos, eles vão adquirir a ideia de amuletos, eles vão adquirir a ideia de magia, eles vão adquirir as ideias tudo. E a magia em si, de todas as religiões, porque todas as religiões têm atos mágicos, mesmo que sejam feitos somente pelo sacerdote da religião. Isso só vai ocorrer, né, normalmente do rito, entre o rito e o símbolo, né, e a simbologia religiosa. Então, isso são pontos aqui que nós estamos nessa aula para que vocês entendam de uma maneira bem frugal como as coisas ocorrem.
e assim, não haja disparates, né, como: "Ah, eu vou criar um símbolo". É muito difícil você criar um símbolo, porque o símbolo ele tem um processo, histórico, social, psicológico e consequentemente sociológico, para que esse símbolo seja o que é hoje. E nós temos símbolos também, obviamente, que mudaram de acordo com processos históricos, como nós temos aí, infelizmente, o símbolo nazista, né. Os símbolos nazistas, eles deturparam, né, a várias simbologias de culturas, eles se apropriaram, o que eles fizeram foi uma apropriação cultural, porque eles trouxeram uma uma espécie de, vamos dizer, déficit para aquela civilização que eles roubaram e usurparam o símbolo, né, e ainda por cima deturparam o significado. Então isso sim é uma apropriação cultural, tá, indevida. Agora nós vamos falar de uma outra coisa, aqui no meu slide está meio torto, mas dá para entender. Nós temos aí, em tudo isso que eu disse, do formação do processo de uma religião, da formação de um processo de uma crença, diferenças assim imensas entre a mentalidade ocidental e oriental, tá? O que eu falei para vocês, ele vale muito para o Ocidente, né? E outra, nós, pessoas ocidentais, nós temos uma forma de pensamento. A nossa forma de pensamento, ela é moldada pela cultura, pela história, pela sociedade, pela língua, né? E a nossa língua tende a ser a ordenar. Nós tendemos a ordenar as coisas. O Oriente tem um tipo de ordenação diferente, né? Então, as religiões orientais, elas são quase sempre um desafio para o estudante da ciência da religião, ou que, por exemplo, algumas religiões como o shintoísmo não existem escrituras sagradas, mas não que não exista nada escrito. Vocês entendem? Então, essas idiosincrasias, elas fazem sofrer para estudar, né? Ou, por exemplo, o confucionismo, que é uma base ideológica do pensamento chinês, tudo esse tipo de coisa são coisas que fazem a gente pensar. Nós vamos agora para uma outra parte da nossa aula, né, e é onde nós vamos falar um pouco de Oriente e Ocidente também. Então, nós temos, para a formação de uma religião, a cultura, a história e o sobrenatural, certo? E daí nós temos aqueles desmembramentos de narrativas místicas, e tudo o processo de formação de uma religião. Agora, quando nós temos, eu coloquei em duplicidade aqui para que vocês entendam, 2 universos desses criados, e eles de alguma maneira eles entram em contato, tá? Por exemplo, esse contato ele pode ser de várias formas. Ele pode ser um contato natural ou não, né? Ou seja, não via diásporas, contato natural, apenas um entrelaçamento de conhecimentos, né? Via migrantes ou imigrantes. Então, tudo isso daí faz nascer o sincretismo, né. Então, o sincretismo ele vem justamente disso, da reinterpretação do povo de uma sociedade com base em 2 culturas, 2 histórias, 2 religiões que explicam o sobrenatural. E aí nós temos esse intercâmbio, né, de saberes. Esse intercâmbio de saberes, as pessoas costumam estigmatizar bastante, porque não entendem o que é um secretismo. Eu não chego e simplesmente falo: "Olha, daqui para diante eu vou fazer uma religião combo, a com a B e vai tudo ser um sincretismo e vamos misturar tudo misturadinho, fazer uma coqueteleira e fazer uma religião nova". Não, não é assim que funciona. Existem tipos de sincretismo. Existem os sincretismos, por exemplo, de sobreposição, onde normalmente foram sincretismos forçados, na maior parte das sociedades onde existiu escravização, é assim. Né? Ai, mas eu vou ter que deixar de cultuar meu santo? Não, eu estou só estudando o assunto, né, e demonstrando para vocês o que acontece. Se você olha para determinada estátua e você não vê o que está naquela estátua, você vê outra divindade,
Aquilo foi fundamental no processo sincrético, e é um sincretismo de sobreposição. É onde aquele personagem que está lá, isso eu estou explicando através das estátuas que é mais fácil, tá. Eh, não é para você aquele personagem, é outro, né. Então, gente, isso é uma coisa, assim, parece que difícil para as pessoas. Durante algum tempo, eu também fui uma pessoa que achava que era possível haver uma dessincretização. Olha, a dessincretização, ela não depende da minha pessoa, como indivíduo, ela depende de toda uma sociedade. E quando você pega toda uma sociedade que tem uma crença e você violenta aquelas pessoas e força ela a acreditar naquilo que você acha que é certo, o que que é isso? Isso é uma violência social, uma outra, apropriação cultural, né. "Ai, mas eu estou devolvendo para aquelas pessoas aquilo que lhes é de direito". Gente, elas que sabem da crença delas, não você. Então, é isso. Nós temos também um outro tipo de sincretismo que é bem interessante, que é o entrelaçamento, que é quando 2 divindades acabam sendo a mesmíssima. Elas têm os mesmos mitos, elas têm os mesmos ritos em religiões diferentes, né. Então, isso daí é outro ponto a ser falado, né. E algumas vezes há a absorção também, né, de uma divindade pela outra. E isso eu não estou falando de processos sincréticos do cristianismo, eu estou falando de processos sincréticos que houveram no helenismo. Se vocês não sabem, estude. O helenismo tem processos sincréticos de deuses indo-europeus. Então, por exemplo, Agni é Zeus. E agora? O que que a gente faz? Rasga a cartilinha do helenismo? Não, gente, tudo continua sendo igual. Mas você, como estudioso que está aqui, porque você não estaria assistindo essa palestra, esta aula, se você não estivesse curioso a respeito disso. Então, essa é a explicação. Toda divindade teve uma pré-ideia antes dela nascer na sociedade, né. Então, por exemplo, Thor. Thor era um deus dos trabalhadores. Por quê? Porque grande parte das sociedades eram trabalhadores, né. Eh, Odin era cultuado pelos nobres, né, porque ele representava a mais alta a nobreza, né. Então, gente, sabe, tudo isso são coisas que são do molde da sociedade. As coisas hoje em dia mudaram? Mudaram, porque a sociedade mudou, não porque você quis, né. Então, os entendimentos das religiões, eles começam aí, em a gente entender profundamente a história, a cultura e da onde vieram as narrativas míticas sobrenaturais daquela sociedade. Então, isso daí são pontos assim fundamentais de se entender nos processos sincréticos. Cabe também aqui dizer que existem processos sincréticos no Oriente. E lá não existe briga nenhuma, gente. Lá é assim: o shintoísmo tem raízes no taoísmo e confucionismo, né, assim como outras religiosidades também têm raízes. Lá, por exemplo, existe, uma divindade que eu estava estudando recentemente, que é a mãe Canon é a Virgem Maria, né. Então assim, por quê? Porque havia um estigma contra os cristãos no Japão. Então tudo isso, né, aí a pergunta que eu lanço aqui no final dessa aula, era a divindade? Era uma sobreposição? O que que era? Então, sabe, é disso que se trata as cosmologias, não só de estudar as narrativas míticas de dados, de todas as culturas, tá. Se você for estudar de pelo menos umas 10, pegue de continentes diferentes, porque daí você vai ter a experiência de justamente observar os pontos em comuns que tem ela. Isso o que eles chamam de mitologia comparativa, ele é exatamente esse tipo de ferramenta, tá. Mas lembrando sempre, eu sempre falo para as pessoas, que o deus da morte, numa sociedade asteca, queria dizer uma coisa. O deus da morte, numa sociedade indígena guarani,
queria dizer outra. O deus da morte dos haitianos é outro. O deus da morte dentro do Yorubá é outro. E cada um deles tem uma narrativa mítica própria, ritos próprios e diferenças, altas diferenças culturais, né? E de poderes sobrenaturais, né? Das suas narrativas, né? Agora, isso são pontos assim extremamente importantes de se entender quando nós falamos em cosmologias e narrativas míticas das religiosidades, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra, né? E até a próxima.